Cristo Web Rádio apresenta Bate-Papo Teológico. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Hoje vamos falar sobre o Evangelho do Apóstolo Tomé, um estudo extremamente importante, e eu já vou demonstrar isso para você, o porquê de como isto é importante. O Evangelho ele é apócrifo, tá? Não contém, esse livro não está na Bíblia, mas já vou passar para você toda a história de como foi encontrado, né, as provas legais do próprio livro, e você vai entender o significado, o tamanho da importância desse evangelho, que não é um dos evangelhos que estão na Bíblia, mas é do apóstolo Tomé. Primeiro vamos à própria Bíblia, né, que está em Mateus 10:1, no qual Jesus Cristo confirma o nome de Tomé como um dos 12 apóstolos. E Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu. Aqui eu coloquei entre aspas, Tomé, chamado Dídimo, e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mateus 10:1. Observação: Dídimo, em aramaico, é tauma, que traduzido para o grego Dídimos, significa gêmeo. A palavra gêmeo, no caso de Tomé, o apóstolo, não se trata que ele tinha um irmão gêmeo, mas sim uma alcunha, ou talvez um nome de família. Por exemplo, eu tenho só um exemplo aqui, né, entre nós. Eu tenho um amigo que se chama Marciano. No entanto, ele não nasceu em Marte, ele não é extraterrestre, mas o nome dele, a mãe dele, colocou o nome de Marciano, né? Tenho, aliás, não só um amigo, tenho vários amigos que se chamam Marciano. É o mesmo caso de Tomé, que tem a alcunha ou um nome de família chamado Dídimo, que significa em grego Dídimos, que é gêmeo. Bom, então vamos agora à parte mais importante desse estudo, que na minha opinião é algo extremamente fantástico. Eu me arrepio, até temo e tremo. Como foi encontrado esse livro? Esse livro foi encontrado por beduínos somente em 1945, próximo ao rio Nilo, no Alto Egito. Como a descoberta foi em dezembro de 1945 e a Bíblia foi definida só em 313 d.C. pelo Império Constantino, o Evangelho de Tomé não foi incluso na Bíblia. No entanto, ele é verdadeiro. O Evangelho do apóstolo Tomé nos mostra com fidelidade aquilo que Jesus falou, dando maior veracidade ainda nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, já que algumas pessoas, até no caso pessoas leigas, céticos, né, defendem teses absurdas de que os 4 evangelhos foram adulterados na Idade Média. Isso não existe, gente. Seja quem for falar para você, teólogo, pastor, bispo, não está falando a verdade. A Bíblia, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João são extremamente verdadeiros, mesmo porque a Bíblia não é um livro qualquer, é um livro santo. E Deus, ele é verdadeiro, fiel e justo. A Bíblia, na verdade, é o nosso manual. E diante de todos os acontecimentos que estão rolando agora nesse exato momento com o mundo, no qual a gente tem visto todos os dias através dos jornais, através de doenças e nossas famílias, enfim, e nossos amigos, a gente cada vez mais chega à conclusão, nós que somos evangélicos, de que a Bíblia é um livro verdadeiro. E quem não é evangélico e acha que o livro, na verdade, é uma história, um conto de fada, dentro em breve vai ficar surpreso em ver com os próprios olhos aquilo que está escrito na nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada. A descoberta em 1945 do Evangelho de Tomé deu maior credibilidade não só aos 4 livros, mas também em todo o Novo Testamento. O Evangelho de Tomé não tem dados biográficos do Senhor Jesus, mas a sua principal característica refere-se à sequência de 114 ditos de Jesus. Ele é diferente dos outros livros,
No entanto, ele fala algumas partes exatamente como estão nos livros e algumas até são reveladoras. Como, por exemplo, vamos então começar aqui pelo livro do apóstolo Tomé, no primeiro dito de Jesus, que é o seguinte: quem descobriu os sentidos dessas palavras não proverá a morte. Aqui Jesus diz que quem entender o sentido das suas palavras viverá a vida eterna após a morte do corpo físico. Outro dito de Jesus escrito no livro do apóstolo Tomé, que é o seguinte: quem procura não cesse de procurar até achar, e quando achar será estupefado, e quando estupefado ficará maravilhado, e então terá domínio sobre o universo. Aqui Jesus diz que nós não devemos cessar a busca de Deus em nossas orações, pois Ele vai responder, e quando isso acontecer nós ficaremos maravilhados e teremos domínio sem fim. Jesus disse: se vossos guias vos disserem, o reino está no céu, então as aves os precedem. Se vos disserem que está no mar, então os peixes os precedem. Mas o reino está dentro de vós, e também fora de vós. Se vós conheceis, sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza, e vós mesmos sereis essa pobreza. Jesus aqui diz que o reino do céu está dentro de nós, pois somos templo do Espírito Santo, e também fora de nós, pois Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Se nós conhecemos a Deus, seremos conhecidos por Ele, sendo assim, também filhos dele. Mas se não conhecemos a Deus, somos pobres de espírito e mortos em nossos pecados. Jesus disse: o homem idoso perguntará nos seus dias a uma criança de 7 dias pelo lugar da vida, e ele viverá. Porque muitos primeiros serão últimos e serão unificados. Jesus diz que não importa a idade para chegarmos a Deus, porque tanto os que se convertem novos ou se convertem velhos serão igualmente perante a presença de Deus na vida eterna. Jesus disse no Evangelho de Tomé: conhece o que está ante os teus olhos, e o que te é oculto te será revelado, porque nada é oculto que não seja manifestado. Jesus diz que suas parábolas são reveladas para aqueles que têm o Espírito Santo, pois ele mesmo nos revela o que está escrito nos evangelhos da Bíblia. Perguntaram, segundo o Evangelho de Tomé, os discípulos de Jesus: quereis que jejuemos? Como devemos orar? Como dar esmolas? Que alimentos devemos comer? Respondeu Jesus: não mintais a vós mesmos, e não façais o que é odioso, porquanto todas essas coisas são manifestadas diante do céu. Não há nada oculto que não seja manifestado, e não há nada velado que, por fim, não seja revelado. Aqui os discípulos perguntaram para Jesus como eles deveriam proceder para cumprir os seus mandamentos. Ele disse que eles não devem mentir ou fazer o mal ao seu semelhante, porque tudo o que fizermos escondidos será revelado no juízo final. Jesus disse: o homem se parece com um pescador ajuizado que lançou sua rede ao mar. Puxou para fora a rede cheia de peixes pequenos, mas entre os pequenos o pescador sensato encontrou um peixe bom e grande. Sem hesitação, escolheu o peixe grande e devolveu ao mar todos os pequenos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os peixes pequenos significa a glória desse mundo, e o peixe bom e grande é Jesus Cristo. Pois Jesus disse que o homem deve jogar fora a glória desse mundo e escolher seguir a ele próprio, Jesus Cristo. Disse Jesus no Evangelho de Tomé: eu lancei fogo sobre a terra, e eis que o vigio até que arda. Jesus diz aqui que lançou fogo sobre a terra, que significa o Espírito Santo sobre a terra. E ele, naquele momento, estava vigiando até que o Espírito Santo desça sobre as suas ovelhas. E isso, logicamente, iria acontecer logo depois da sua ressurreição. Disse Jesus no Evangelho de Tomé: este céu passará, e passará também aquele que está por cima deste. Os mortos não vivem, e os vivos não morrerão. Quando comeis o que era morto, vós o tornáveis vivo. Quando estiverdes na luz, que fareis? Quando éreis um, vos tornastes 2. Mas quando fordes 2, que fareis? Jesus aqui começa dizendo que acima deste céu existe outro céu, e ambos um dia vão passar.
Aqui Jesus também fala: os mortos em seus pecados não viverão a vida eterna, e os vivos, aqueles que são ovelhas de Jesus, viverão a vida eterna. Entenda, quando vivias morto por causa dos teus pecados, te foi revelado a palavra de Deus através de Jesus Cristo, e vós tornastes vivos porque recebestes o Espírito Santo. Quando estiveres na luz, que é o caminho correto, que fareis? Quando eres estavas morto nos pecados, mas agora recebestes o Espírito Santo através da palavra de Deus e se tornastes dois, o teu Espírito e o Espírito Santo, entendeu? Então, quando fores dois, tiveres o Espírito Santo, o que fareis? Observação aqui, Jesus diz que não podemos ficar de braços cruzados. Temos que espalhar o Evangelho a toda criatura, e por isso que recebemos o Espírito Santo, entendeu agora? Esse é o motivo que nós recebemos o Espírito Santo, para poder pregar a palavra de Deus para as outras pessoas, para espalhar a palavra de Deus para todo mundo, entendeu? Vamos voltar aqui ao livro de Tomé. Jesus diz aos seus discípulos: comparai-me e dizei-me com quem me pareço eu. Respondeu Simão Pedro: tu és semelhante a um anjo justo. Disse Mateus: tu és semelhante a um homem sábio e compreensivo. Respondeu Tomé: mestre, minha boca é incapaz de dizer a quem tu és semelhante. Replicou-lhe Jesus: eu não sou teu mestre, porque tu bebestes da fonte borbulhante que te ofereci e nela te embriagaste. Então levou Jesus Tomé à parte e afastou-se com ele e falou com ele 3 palavras. E quando Tomé voltou a ter com os seus companheiros, estes lhe perguntaram: que foi que Jesus te disse? Tomé lhes respondeu: se eu vos dissesse uma só das palavras que ele me disse, vós haveis de apedrejar-me, e das pedras romperia fogo para vos incendiar. Veja bem, isso aqui é muito importante, gente. Pedro e Mateus falam da personalidade humana de Jesus Cristo, onde um compara com um anjo justo e o outro com um homem sábio. Na verdade, Pedro e Mateus veem em Jesus um homem muito mais avançado do que qualquer ser humano da terra naquele momento. Mas nem Mateus e nem Pedro conseguiu visualizar o Espírito de Deus dentro da personalidade humana de Jesus Cristo, enquanto que Tomé não ousou responder à pergunta de Jesus e preferiu ficar calado ao invés de fazer qualquer comparação pobre perto da grandeza e majestade de Deus, e preferiu ficar calado. Então Jesus lhe fez ver que ele, Jesus, na carne, não era mestre de Tomé, desde que Tomé havia bebido e se embriagado da borbulhante fonte da revelação que Cristo lhe havia oferecido. Então Jesus o levou à parte e afastou-se com ele e falou com ele 3 palavras. Eu, particularmente, gente, eu creio em meu coração que essas 3 palavras foram: eu sou Deus. Por que seriam essas 3 as palavras que ele falou a Tomé? Seguinte, os outros apóstolos ainda não estavam preparados para saberem disto, já que naquele momento, diante das leis impostas no templo de Israel, isso poderia ser considerado blasfêmia. Por isso que no final desse versículo, Tomé diz assim: se eu vos dissesse uma só das palavras que ele me disse, vós haveis de apedrejar-me, e das pedras romperia fogo para vos incendiar. Ou seja, eles apedrejariam por ele estar falando algo que na tese seria blasfêmia pelas leis impostas do templo de Israel, e ao mesmo tempo ele diz que romperia fogo para vos incendiar. Ou seja, eles seriam diante de Deus incendiados pelos seus próprios pecados, de apedrejar alguém por uma blasfêmia que não existia, mas sim era a pura verdade revelada pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, entendeu? Vamos a outro dito de Jesus dentro do livro do apóstolo Tomé. Jesus disse-lhes: se jejuardes, cometereis pecado. Se orardes, sereis condenados. Se derdes esmolas, prejudicareis ao Espírito. Quando fordes a um lugar onde vos receberem, comei o que vos puserem na mesa, e curai os doentes que lá houver. Pois o que entra pela boca não torna um homem impuro, mas sim o que sai da boca. Isto vos tornará impuros. Então, de fato,
jejuar, orar, dar esmola, pode ser pecado. Por que pode ser pecado? Quando esses atos são praticados meramente para se mostrar para as outras pessoas. Entende? Jesus aqui também diz para os seus discípulos que o que comemos não faz mal ao espírito, mas sim o que falamos pode fazer mal ao espírito, porque pela boca se fala mentiras, injúrias, etc, 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 etc. Mais um dito de Jesus do Evangelho de Tomé. Se virdes alguém que não seja filho de mulher, prostrai-vos de rosto em terra e adorai-o. Ele é vosso Pai. Veja bem, em face dos relatos de Mateus e Lucas, no livro, na nossa Bíblia, negando a paternidade de José relativamente a Jesus, deveríamos antes esperar que Jesus fosse chamado filho de mulher. Estranhamente, porém, ele insiste dezenas de vezes no seu título predileto, filho do homem. Para compreender esse mistério, temos que remontar milhares de anos. Os dois citados evangelistas, no caso Mateus e Lucas, traçavam a genealogia de Jesus através dos ascendentes de José. E depois negam a paternidade física dele. Mas essas duas genealogias, uma desde Abraão, outra desde Adão, tem a finalidade de mostrar que o próprio Espírito Santo formou o corpo de Jesus no ventre de Maria. Esse elemento é real, embora não material, uma vez que, segundo os evangelhos, José não teve contato físico com Maria. Vamos então a outro dito de Jesus no Evangelho de Tomé. Jesus disse: talvez os homens pensem que eu vim para trazer paz à terra, e não sabem que eu vim para trazer discórdias à terra, fogo, espada e guerra. Haverá 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, filho contra pai, e serão solitários. Aqui Jesus diz que não veio trazer paz entre os homens, mas sim discórdias, pois quando uma pessoa se converte, perde os amigos. Você sabe disso, você que já se converteu. As pessoas se afastam de você. Muitas vezes, até mesmo membros da sua família zombam dessa sua atitude de se converter em Jesus Cristo, não é verdade? Então, essa é a guerra, essa é a espada. Entendeu? Outro dito de Jesus: eu vos darei o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mão tangeu, e que jamais surgiu no coração do homem. Aqui demonstra que Jesus fez muitos milagres diante dos olhos dos seus discípulos, apóstolos e também seguidores, gente. Isso é muito, muito interessante. Outro dito de Jesus dentro do Evangelho do apóstolo Tomé, como já disse, um livro apócrifo, fora da Bíblia. No entanto, ele é verdadeiro. Ele foi descoberto exatamente em dezembro de 1945, e a Bíblia, nossa Bíblia, foi definida muito antes, em 313, depois de Cristo, pelo imperador Constantino. Então, não havia como incluir esse livro, porque ele só seria achado muito depois, em 1945. E talvez esse seja, inclusive, uma manifestação de Deus, para que nós hoje pudéssemos ter certeza absoluta que os livros de Mateus, Marcos, João e Lucas são verdadeiros, não foram mexidos. Então, agora voltando a falar sobre o livro apócrifo do Evangelho de Tomé, disseram os discípulos a Jesus: dize-nos, a que se assemelha o reino dos céus? Respondeu-lhes ele: ele é semelhante a um grão de mostarda, que é menor que todas as sementes, mas quando cai em terra, que o homem trabalha, produz um broto e se transforma num abrigo para as aves do céu. A parábola do grão de mostarda se encontra nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O detalhe que Tomé acrescenta é o fato de ser a terra em que cai a semente trabalhada pelo homem, sendo que o grão de mostarda é a palavra de Deus e o terreno é a alma humana. A germinação e o desenvolvimento da planta dependem da idoneidade da terra em que cai. Deu para entender? Outra passagem diz assim, disse Maria a Jesus: com quem se parecem os teus discípulos? Parecem-se com garotos que vivem em um campo que não lhes pertence. Quando aparecem os donos do campo, dirão estes: deixa-nos o nosso campo. E eles desnudam-se diante deles e lhes deixam o campo. Por isso vos digo eu: se o dono da casa sabe quando vem um ladrão,
Vigia antes da sua chegada, e não o deixará penetrar na casa do seu reino para lhe roubar os haveres. Vós, porém, vigiai em face do mundo. Cingi os vossos quadris com força, para que os ladrões não encontrem caminho até vós, e possuireis o tesouro que desejais. Sede como um homem de experiência que conhece o tempo da colheita, e de foice na mão ceifará o trigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus diz que seus discípulos precisavam crescer espiritualmente, entende? E serem vigilantes. Pois quando vier as perseguições por causa da palavra de Deus, eles possam estar firmes para enfrentar e continuar evangelizando e pregando a palavra sem se amedrontar com o que possa acontecer. Jesus viu crianças de peito a mamarem. E ele disse a seus discípulos: essas crianças de peito se parecem com aquelas que entram no reino. Perguntaram-lhe eles: se formos pequenos, entraremos no reino? Respondeu-lhe Jesus: se reduzirdes 2 a 1, se fizerdes o interior como o exterior e o exterior como o interior, se fizerdes o de cima como o de baixo, se fizerdes o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja mais masculino e o feminino não seja mais feminino, então entrarei no reino. Parece complicado, né, gente? Não, mas não é não. Jesus não espera que seus discípulos sejam crianças, mas que sejam como crianças. Entenda, Jesus aqui fala em enigmas, que se os seus seguidores quiserem salvar-se pela antiga lei de Moisés, do qual os judeus seguem, isso até hoje, será impossível entrar no reino de Deus. Simples assim, é o que diz aqui. Não tenha a menor dúvida disso que eu lhe falei. Então vamos voltar ao livro do apóstolo Tomé. Disse Jesus: eu vos escolherei 1 entre 1000 e 2 entre 10.000. E eles aparecerão como um só. Jesus mostra que ele é quem escolheu primeiro as suas ovelhas, e não as ovelhas que escolheram ele. As ovelhas, apesar de estarem espalhadas pelo mundo, estão em um só rebanho, o rebanho do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. E essa é a verdadeira igreja de Cristo. Ela está espalhada pelo mundo todo. Nós não vemos, mas nós fazemos parte dela. Seus discípulos pediram: mostra-nos o lugar onde tu estás, pois precisamos procurá-lo. Respondeu-lhes ele: quem tem ouvidos, ouça. A luz dentro de um será luminoso, e ele ilumina o mundo inteiro. Se não o iluminar, ele é escuridão. Aqui mostra mais uma vez a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus no mundo, todo mundo, sendo a luz que ilumina o nosso caminho. Os filhos de Deus. Jesus disse: ama o teu irmão como a tua própria alma e cuida dele como a pupila dos teus olhos. Jesus cita aqui o segundo mandamento, que é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: tu vês o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave no teu próprio olho? Se tirardes a trave do teu próprio olho, verás claramente como tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus aqui está dizendo: tu apontas o erro na vida espiritual do teu próximo e tenta ajudar, mas não percebes que também tens errado na tua vida espiritual. Conserta primeiro o teu erro com Deus, para depois então ajudar o teu próximo a consertar o erro dele, porque a carne para nada aproveita. Somos todos pecadores, porém justificados por Jesus Cristo diante de Deus. Jesus disse: eu estava no meio do mundo e me revelei a ele corporalmente. Encontrei todos embriagados e não encontrei nenhum deles sedento. E minha alma sofria dores pelos filhos dos homens, porque eles são cegos no seu coração e nada enxergam. Assim como entram no mundo vazios, querem sair do mundo vazios. Agora estão bêbados e só se converterão se abandonarem o seu vinho. Aqui Jesus diz que veio corporalmente e encontrou os homens perdidos e desorientados, sendo que nenhum deles estava sedento em conhecer a Deus. Jesus sofria interiormente e sofria muito. Por quê? Porque os homens não enxergavam no seu coração o caminho para a salvação de suas almas. Naquele momento estavam desorientados e só se converteriam a Cristo se abandonarem os prazeres do mundo. Jesus disse: se a carne foi feita por causa do Espírito, é isto maravilhoso. Mas se o Espírito foi feito por causa do corpo, é isto maravilha das maravilhas. Eu, porém, estou maravilhado diante do seguinte:
Como é que tamanha riqueza foi habitar em tamanha pobreza? Aqui mais uma vez Jesus cita que da carne para nada aproveita, mas o que vale é o espírito, gente. Pensem muito nisso, reflitam sobre isso. Da carne para nada aproveita. Nós vivemos numa carne de pecado. Nós somos pecadores por causa da nossa carne, mas o que vale é o espírito. Ainda no evangelho apócrifo de Tomé, Jesus disse: onde há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 2 ou 1, eu estou com ele. Jesus chama de deuses aqueles que estão reunidos em seu nome e promete que ele, Jesus, estará entre eles. Na verdade, aqui fala um pouco das leis e um pouco também do Talmud, que é o livro dos judeus, a Torá. Na verdade, Jesus aproveitou algumas palavras que se falavam nas antigas escrituras e comparar homens de Deus a deuses. Então é muito importante isso. Jesus chama de deuses aqueles que estão reunidos em seu nome e promete que ele, Jesus, estará entre eles. Outra passagem que chama muito a atenção no Evangelho de Tomé é que Jesus diz: nenhum profeta é aceito em sua cidade, nem pode o médico curar os que o conhecem. Então aqui Jesus deixa claro que não foi aceito como filho de Deus em sua cidade, porque as pessoas o conheciam desde criança. Então ali não pôde operar muitos milagres, porque a fé daquelas pessoas era pequena demais. Todos conheciam Jesus como filho de Tomé, como carpinteiro, e depois ele se apresenta como filho de Deus e as pessoas ficaram incrédulas e consequentemente não houve fé. Então, aparentemente, como diz, nenhum profeta é aceito em sua cidade, nem pode um médico curar os que o conhecem. Outro dito de Jesus dentro do Evangelho apócrifo de Tomé, que diz o seguinte: uma cidade situada no monte é fortificada, não pode cair, nem pode permanecer oculta. Veja bem, aqui diz: uma pessoa convertida em Jesus Cristo não pode voltar atrás e nem pode ocultar a sua fé perante os outros. Tem mais é que espalhar o Evangelho a toda a criatura. É isso que Jesus quer de nós, é isso que Deus quer de nós. O que ouvirdes com um ouvido, anunciai-o com o outro do alto dos telhados, porque ninguém acende uma lâmpada e põe debaixo do velador, nem em um lugar oculto, mas sim no candelabro, para que todos os que entram e saem vejam a luz. A luz é a palavra de Deus, e nossa obrigação é espalhar essa palavra a toda a criatura. Jesus disse: quando um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Quando um nécio, ou seja, uma pessoa que está no início da fé, conhece os evangelhos há muito pouco tempo e precisa saber mais, né? Quando um nécio na fé tenta ajudar outro nécio, ambos podem cair em descrédito com a palavra de Deus. Então é muito importante estudar, gente. É muito importante ler a Bíblia. É muito importante se dedicar a ler, a discutir, a conversar a respeito do que se leu na Bíblia. É muito importante ver os estudos, né? Os estudos que a gente passa aqui na Jesus Cristo Web Rádio, os estudos que a gente coloca nas páginas de Jesus Cristo, nas redes sociais, enfim. É muito importante você sempre procurar saber mais a respeito de Deus, para não ser um nécio na fé, ou um novo na fé, entende? Jesus disse: ninguém pode penetrar na casa do forte e prendê-lo se antes não lhe ligar as mãos, só depois pode saquear-lhe a casa. Nos outros evangelhos, ou seja, Mateus, Lucas, João, Marcos, né, esse texto é relacionado com o episódio em que Jesus expulsara um demônio e seus inimigos o acusaram de ser aliado de Satanás. Então, Jesus faz um paralelo entre o forte, que é Satanás, e o mais forte, que é Cristo. Voltamos então ao Evangelho de Tomé. Jesus disse: não andeis preocupados da manhã até a noite, e da noite até a manhã, sobre o que haveis de vestir. Aqui Jesus disse: se buscardes em primeiro lugar o reino de Deus, tudo vos será acrescentado, como realmente está escrito também nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Perguntaram os discípulos a Jesus: em que dia aparecerás? Em que dia te veremos? Respondeu Jesus: se vos despojardes do vosso pudor, se como crianças tirardes os vossos vestidos e os colocardes sobre os vossos pés, percebereis o Filho do Vivo,
e não conhecereis o temor. Veja aqui que vivo está com V maiúsculo, que significa Cristo. Então aqui Jesus responde aos discípulos que o servo deve servir ao Senhor, Deus, sem pudor e com a inocência de uma criança. Se prostrar diante dele, Deus, e então perceberá o Filho de Deus, Jesus Cristo, e não terá medo da morte. Jesus disse: muitas vezes desejastes ouvir essas palavras que vos digo, e não achastes ninguém que vô-las pudesse dizer. Virão dias em que me procurareis e não me achareis. Aqui Jesus fala diretamente sobre a sua morte e ressurreição. Aliás, até me lembra um momento, em 1997, quando eu me converti, que eu procurava saber muito a respeito da palavra de Deus. Naquela época não tinha internet, não tinha esse acesso todo que a gente tem hoje, né? Meu grande sonho era, depois de saber de tudo corretamente, poder passar para as outras pessoas. Eu acredito que essa é a principal função de todo aquele que é nascido de Deus, de espalhar o evangelho a toda a criatura. Mas para isso é necessário que ele primeiro aprenda, que ele preste atenção, que o Espírito Santo revele para ele a verdadeira palavra de Deus. Jesus disse no Evangelho de Tomé, disse Jesus: os fariseus e os escribas tiraram a chave do conhecimento e a ocultaram. Nem eles entrarão e nem permitirão entrar os que queiram entrar. Vós, porém, sede inteligente como as serpentes e simples como as pombas. Veja bem, os escribas e os fariseus do templo em Jerusalém achavam que conheciam a Deus, mas não reconheceram o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o Messias. Nem os escribas e os fariseus, nem os seus seguidores compreendiam que Jesus Cristo era o Messias. O mesmo Messias que era anunciado pelos antigos profetas. O mesmo Messias que estava escrito nas antigas Escrituras. Porém, Jesus disse para os seus discípulos que eles sejam inteligentes e simples para compreender a salvação que Jesus lhes propusera. Jesus disse: aquele que tem algo na mão, esse receberá, e aquele que não tem, esse até perderá o pouco que tem. Jesus aqui diz: aquele que se converteu em Cristo e ficou em oculto, ou seja, não falou para ninguém a respeito de Jesus, não passou a palavra adiante para as outras pessoas saberem a respeito da salvação em Cristo, e também não converteu através do próprio Espírito Santo ninguém em Cristo, esse, no juízo final, não terá nenhum galardão, ou seja, um prêmio à sua espera. Disse Jesus a seus discípulos: sedes transeuntes. Jesus disse a seus discípulos para serem transeuntes, que significa passante, viajante, passageiro, ou seja, mais uma vez Jesus diz que devemos espalhar o evangelho em todos os lugares, para todas as pessoas, porque todos merecem saber a respeito de Cristo, que é a salvação, que é o único caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de Cristo. Voltando ao evangelho apócrifo de Tomé, disseram-lhe seus discípulos: quem és tu que nos dizeis tais coisas? Respondeu-lhes ele, Jesus, pelas coisas que vos digo, não conheceis quem sou eu? Vós sois como os judeus, que amam a árvore e detestam seu fruto, ou amam o fruto e detestam a árvore. Então aqui Jesus pergunta aos seus discípulos: pelas coisas que vos digo, não conheceis quem sou eu? Jesus disse que eles eram tão cegos quanto os outros judeus que seguiam as leis judaicas, mas desrespeitavam os seus sentidos, ou seja, amavam a Deus, mas não reconheceram o seu Filho. Não reconheceram que Cristo, Yeshua, Jesus Cristo, era o Filho do Deus vivo, era o Messias, o Filho de Deus. Disse Jesus: quem blasfemar contra o Pai receberá a graça. Quem blasfemar contra o Filho receberá a graça, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não receberá a graça, nem na terra, nem no céu. Jesus diz aqui o mesmo que disse em Mateus 12:32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Disse Jesus: o homem não pode montar em 2 cavalos,
nem pode retesar 2 arcos. O servo não pode servir a 2 senhores, pois ele honra um e ofende o outro. Nenhum homem que bebeu vinho velho deseja beber vinho novo. Não se coloca vinho novo em odres velhos com medo que se rompa. Vinho novo se coloca em odres novos, para que não se perca. Não se cose um remendo velho em roupa nova, para não causar rasgão. Jesus aqui faz 2 comparações falando sobre a lei de Moisés, que representa a velha aliança, adotada pelos judeus até os dias de hoje, e a nova aliança, feita através do sangue de Jesus na cruz do Calvário para a salvação de muitos, na graça. O homem não pode seguir a lei e a graça ao mesmo tempo, pois não se pode montar em 2 cavalos, não se pode servir a 2 senhores, não se pode colocar vinho novo em odres velhos e não se pode cozer um remendo velho em uma roupa nova. Ainda no livro apócrifo do apóstolo Tomé, Jesus diz: se os homens vos perguntarem de onde viestes, respondei-lhes: nós viemos da luz, lá onde ela nasce de si mesma, surge e se manifesta em sua imagem. E se vos perguntarem: quem sois vós? Respondei-lhes: nós somos os filhos eleitos do Pai vivo. Se os homens vos perguntarem: qual o sinal do Pai em vós? Respondei: é movimento e repouso ao mesmo tempo. Conforme Efésios 1:3, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória e de sua graça, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme a vontade daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Se você conseguir entender o que diz Efésios 1:3, você vai conseguir entender perfeitamente o que diz Jesus Cristo nessa passagem do livro apócrifo de Tomé. Seus discípulos perguntaram: quando virá o repouso dos mortos? E em que dia virá o mundo novo? Respondeu-lhes ele, Jesus: aquilo que vós aguardais já veio, mas vós não o conheceis. Aqui os discípulos ainda não sabiam que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias e que Jesus era a salvação dos mortos. E por isso fizeram essa pergunta: quando virá o repouso dos mortos? Uma observação muito interessante a respeito também dessa passagem: o mundo novo representa para os judeus o reino de Deus. Mas Jesus cita para os discípulos o mesmo que disse aos fariseus em Lucas 17:20. Lá em Lucas 17:20 ele diz: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Fantástico isso, né, gente? Meu Deus, é muito lindo. Aqui também no livro do apóstolo Tomé, diz assim, ó: disseram-lhe os discípulos: 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de ti. Respondeu-lhes ele: rejeitastes aquele que está vivo diante de vós, e falais dos mortos. Aqui Jesus fala que foi rejeitado entre os judeus, conforme está escrito em João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Perguntaram-lhe os discípulos: a circuncisão é útil ou não? Respondeu-lhes ele, Jesus, né? Se ela fosse útil, o homem já nasceria circuncidado. A verdadeira circuncisão é espiritual, e esta é útil a todos. Aqui Jesus responde à pergunta, falando de um preceito da antiga lei, que é a circuncisão, onde Jesus surpreendentemente diz que a verdadeira circuncisão é espiritual, deixando claro a graça que está à disposição de todos os homens, através de Jesus Cristo. Disse Jesus: felizes os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Conforme Mateus 5:3, você pode notar na nossa Bíblia, né, que está escrito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O mesmo diz aqui também no livro apócrifo do apóstolo Tomé, que Jesus diz: felizes
os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Continuando então o nosso estudo sobre o livro apócrifo do profeta Tomé, disse Jesus: quem não odiar seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Quem não odiar seus irmãos e suas irmãs não é digno de mim. Conforme Mateus 10:36, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que de mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então está escrito em Mateus 10:36, é o mesmo como que está escrito também no Evangelho de Tomé. Dando continuidade, disse Jesus no Evangelho de Tomé: quem conhece o mundo achou um cadáver, e quem achou um cadáver dele não é digno o mundo. Então aqui Jesus diz: quem ama o mundo está morto em pecados, e quem morreu em pecados não é digno de viver a vida eterna. Deu para entender? Vamos ao próximo então. Feliz do homem que foi submetido à prova, porque ele achou a vida. Então aqui também, mais uma vez, conforme o Evangelho também de Mateus, né? Mateus 24:13, aliás, Mateus 24:13, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E também em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o mesmo, como está escrito aqui: feliz do homem que foi submetido à prova, porque ele achou a vida. Ok? Então, mais um dito de Jesus, segundo o livro apócrifo do apóstolo Tomé. Disse Jesus: olhai para o vivo, enquanto viveis, para que não morrais e desejeis ver aquele que já não podeis ver. Observação: vivo, né? Está aqui mais uma vez com V maiúsculo, que é Jesus, ok? E conforme Lucas 17:22, você vê que, na verdade, tem um ponto aqui muito interessante sobre esse dito de Jesus no livro Apóstolo Tomé, que é muito interessante, porque em Lucas 17:22 diz: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Jesus diz: olhe para mim enquanto ainda há tempo, para que não morrais com teus pecados. Então, quando a gente olha para esse dito de Jesus aqui do apóstolo Tomé, a gente pode ver da seguinte forma: o que ele quis dizer aqui? Olhe para mim enquanto ainda há tempo, para que não morras com teus pecados e desejeis voltar atrás, e não mais será possível. Simplesmente isso é o que diz aqui, ok? Ao entrarem na Judéia, eles viram um samaritano que carregava uma ovelha. Jesus disse a seus discípulos: por que a carrega? Responderam eles: para matá-la e comê-la. Disse-lhe Jesus: enquanto a ovelha está viva, ele não a poderá comer, só depois de morta e cadáver. Replicaram eles: de outro modo não pode comer. Respondeu-lhe Jesus: procurai por vós um lugar de repouso, para que não vos torneis cadáveres e sejais devorados. Entenda, é muito interessante isso, gente. Olha só o que Jesus diz nessa passagem aqui. Jesus diz que a ovelha, para ser comida, primeiro ela tem que ser morta, e faz uma comparação quanto à salvação, dizendo: procurai para vós um lugar de repouso, para que não vos torneis cadáveres e sejais devorados. Ou seja, o lugar de repouso é Jesus Cristo. Entende? Então Jesus disse: procura para vocês conhecer as minhas palavras e obedecê-las, para que não morras e sejas devorado pelos vossos pecados. Ok? Vamos então mais um dito de Jesus. Aqui, ó, Jesus disse: haverá dois na mesma cama, um morrerá, o outro viverá. Salomé disse: quem és tu, ó homem? Como que saindo de um só? Tu que usavas a minha cama e comias a minha mesa? Respondeu Jesus: eu vim daquele que é todo um em si. Isto me foi dado por meu Pai. Disse Salomé: eu sou discípula tua. Vem a propósito dito: quando o discípulo é vácuo, será repleto de luz, mas quando é dividido, ele será repleto de trevas. Aqui Jesus diz que haverá dois na mesma cama, e um é da salvação, e o outro é da perdição. Ou seja, um é ovelha de Cristo, e o outro é filho do diabo. Jesus também diz: eu vim daquele que é todo, poderoso em si,
Deus. E este poder me foi dado por meu Pai. E finaliza dizendo, quando o discípulo é vácuo, ou seja, ele não é dividido entre Deus e o mundo, será repleto de luz. Mas quando é dividido entre Deus e o mundo, ele será repleto de trevas, porque seus pecados continuam, entende? Vamos a outro dito de Jesus, no livro apócrifo do apóstolo Tomé. Disse ele, Jesus, um homem tinha uma vinha, arrendou a uns colonos para a cultivarem, a fim de receber deles o fruto. Enviou seu servo para receber o fruto da vinha. Os colonos prenderam o servo e espancaram, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou a seu senhor o ocorrido. O senhor disse, talvez não tenham reconhecido. E enviou-lhes outro servo, mas os colonos espancaram também este. Então o senhor mandou o seu filho, dizendo, talvez tenham respeito ao meu filho. Mas como os camponeses soubessem que este era o herdeiro da vinha, prenderam-no e o mataram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, é um pouquinho difícil você entender a princípio. No entanto, eu chamo a sua atenção, você que está ouvindo a Jesus Cristo Web Rádio, por um detalhe muito interessante, uma observação nesse dito de Jesus, do livro do apóstolo Tomé. O homem dono da vinha é Deus. A vinha é Israel. Os colonos são os judeus. Os servos enviados são os antigos profetas que foram mortos pelos judeus no Antigo Testamento. O filho, ou seja, o herdeiro da vinha, é Jesus Cristo, que foi preso e também morto pelos judeus. É muito óbvio isso para quem estudou a Talmud, para quem estudou a Torá. Então, se você analisar dessa forma, você vai ver que Deus enviou vários e vários profetas antes de Cristo. Todos eles profetizaram a respeito daquele que viria para ser o Cordeiro de Deus. Mas o que Israel fez? Matou esses profetas. Todos foram mortos. Então Deus enviou o próprio Filho. E o Filho foi morto, lógico, por causa dos nossos pecados. No entanto, acabaram fazendo aquilo que foi proposto a Deus como salvação. Entenda que, na verdade, o que Cristo diz aí é muito importante no contexto da história israelita. Nesse contexto, você vai entender o motivo pelo qual Cristo disse isso naquele momento. Entende? Vamos lá então. Outra aqui, ó. Disse Jesus, mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra angular. Então, conforme também em Marcos 12:10, você pode notar que a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina, ou seja, os construtores são os judeus, a pedra é Jesus Cristo que foi rejeitado, ok? Então veja bem, para que você possa entender melhor, em uma construção antiga, a pedra angular era rejeitada pelos construtores por causa do seu formato, mas ela também poderia ser usada como a pedra principal de uma construção, dando base a toda a estrutura daquela obra. Entende? Ou seja, ela que mantém toda a construção em pé, ok? Vamos lá então, vamos a mais um dito de Jesus aqui. Jesus disse, quem conhece o universo, mas não se possui a si mesmo, esse não possui nada. Jesus cita sobre a sabedoria do homem, que é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus, que é loucura para o homem, conforme está escrito em 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Você pode procurar isso em 1 Coríntios 1,18. Outro dito de Jesus aqui, ó. Disse Jesus, felizes sois vós, se vos rejeitarem e odiarem. E lá onde vos tiraram e odiaram, não será encontrado lugar algum. Conforme também em Lucas 6:22, na nossa Bíblia, está escrito, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando os separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Isso está em Lucas 6:22. Outro dito de Jesus no livro apócrifo do apóstolo Tomé. Disse Jesus, felizes no seu coração são os perseguidos, os que na verdade conhecem o Pai. Felizes são os famintos, porque o corpo dos que sabem querer será saciado. Conforme também em Lucas 6:21, diz assim, Jesus disse, bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Você pode procurar isso em Lucas 6:21, ok? Outro dito de Jesus no livro de Tomé.
Jesus disse: se fizerdes nascer em vós aquele que possuis, ele vos salvará. Mas se não possuídes em vós a este, então sereis mortos por aquele que não possuís. Jesus disse aqui, se fizerdes nascer em vós aquele que possuís, ou seja, Jesus Cristo, ele vos salvará. Mas se não possuídes em vós a este, ou seja, Jesus Cristo, então sereis mortos por causa do quê? Por causa dos pecados. E vós serás mortos por causa dos pecados, por quem? Por Deus. Porque ali ele diz, por aquele que não possui, ou seja, essa pessoa não tem Deus. Consequentemente, ela é pecadora e vai morrer na segunda morte por causa dos pecados que ela tem e que ela possui e que não foi perdoado. Ok? Vamos lá, mais um dito de Jesus aqui. Jesus disse: destruirei esta casa e ninguém a poderá reconstruir. Se você ler no livro de Marcos, Lucas, João, você vai notar uma coisa muito interessante. Jesus disse: destruirei esta casa, ou seja, o templo dos judeus, né? O antigo templo de Salomão, e ninguém poderá reconstruir. Então eu quero que você observe o seguinte: olha, somente Jesus destruiu o templo dos judeus com o seu sacrifício na cruz. Não foi uma destruição, ou seja, como a gente conhece, alguém jogou uma bomba ali e destruiu tudo, né? Não é. Somente Jesus destruiu o templo dos judeus com o seu sacrifício na cruz, pois os judeus acreditavam que Deus habitava no templo, e Jesus reconstruiu o templo, só que agora é espiritual, ou seja, o templo do Espírito Santo, que é o corpo de todo aquele que se converte em Jesus. Isso é você, é eu, toda pessoa que se converte em Cristo é templo do Espírito Santo. Entendeu? Vamos então mais um dito de Jesus aqui. Alguém disse a Jesus: dize a meus irmãos que repartam comigo os bens de meu pai. Respondeu Jesus: homem, quem me constituiu partidor? E dirigiu-se aos seus discípulos e disse-lhes: será que eu sou um partidor? Conforme você também pode procurar em Lucas 12, 13 na nossa Bíblia, né? Tem uma passagem que fala basicamente a mesma coisa. Jesus disse assim, ó, e disse-lhe uma multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Entenda que nesse dito de Jesus, no livro de Lucas, ele coloca a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, ou seja, da forma como Lucas entendeu. E como está escrito no Evangelho de Tomé, você pode notar que também fala a mesma coisa, no entanto, com palavras muito diferentes, porque foi a forma com que Tomé entendeu. Então, veja que isso também acontece nos livros que estão no cano da Bíblia, né? Como no caso Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode notar que existe também uma forma de cada apóstolo ouvir, entender e repassar esse entendimento em cada um desses livros. Ok? Vamos lá, mais um dito então no livro apócrifo de Tomé, no qual Jesus disse: grande é a safra e poucos são os operários. Pedi, pois, ao Senhor para que mande operários à sua seara. Então, conforme também em Lucas 10, 2, né, na nossa Bíblia, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Em Lucas 10, 2. Dando continuidade aqui no Evangelho de Tomé, disse ele, Jesus, né? Senhor, muitos rodeiam a fonte, mas ninguém entra na fonte. Então, você pode notar isso também em João 4,14, na nossa Bíblia. Aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, Jesus falando, né, que ele tem uma água, que no caso é óbvio, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Então, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ok? Vamos então a mais um dito de Jesus. O reino é semelhante a um negociante que possui um armazém. Achou uma pérola e, sábio como era, vendeu todo o armazém e comprou uma pérola única. Procurai também vós o tesouro imperecível, que se encontra lá, onde as traças não se aproximam, para comê-lo, nem os vermes o destroem. É muito interessante isso, gente. Meu Deus, é demais isso aqui.
Em Mateus 13:45, Jesus diz: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mateus 13:45. Demais, hein? É realmente de arrepiar. Aqui no Evangelho Apócrifo de Tomé, outra passagem também interessante de Jesus é que disse Jesus: eu sou a luz que está acima de todos. Eu sou o todo. Você vê que aqui, ó, no próprio livro, né, o livro apócrifo de Tomé, esse todo está com T maiúsculo. Tá? Então ele diz assim, ó, eu sou o todo saiu de mim, e o todo voltou a mim. Rachai a madeira, lá estou eu. Erguei a pedra, lá me achareis. Jesus, nesse versículo de Tomé, deixa explicitamente claro que ele é Deus. Gente, é demais isso aqui. Olha só, não tem meio termo para esse detalhe. Veja bem, Jesus nesse versículo de Tomé deixa explicitamente claro que ele é Deus. Então ele é onipresente, onisciente, onipotente. Por isso que diz ali, rachai a madeira e lá estou eu. Erguei a pedra e lá me achareis. Vamos a mais um dito então. Olha, disse Jesus: por que saístes ao campo? Para verdes um caniço agitado pelo vento? Ou um homem vestido de roupas macias? Os reis e os grandes vestem roupas macias, e eles não poderão conhecer a verdade. Então aqui você entende o seguinte: Jesus, falando aos seus discípulos a respeito de João Batista, disse o seguinte: por que saístes ao campo para verdes um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de roupas macias? Os reis e os grandes vestem roupas macias, e eles não poderão conhecer a verdade. Então, uma observação: os reis da terra e os grandes da terra são os amantes do mundo e suas riquezas. Entende? Vou até repetir para você. Os reis da terra e os grandes da terra, os ricos, são os amantes do mundo e suas riquezas. Mas eles não conhecem a verdade que salva para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Ah, mas aí você está sendo muito radical. Não. Veja bem, eu quero que você entenda o seguinte: Jesus disse, não podereis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, ok? Muito bem. Existem pessoas que são ricas ou bem de vida financeiramente, mas que adoram a Deus? Sim, existe. Existem pessoas ricas que vão ser salvas? Sim, vão ter pessoas que são ricas, até milionárias, que vão ser salvas. Mas aquele que é amante do dinheiro, aquele que ama mais o mundo, mais o dinheiro do mundo do que a Deus, esse já perdeu a própria salvação. Entende? É isso que está escrito aqui. Na verdade, não tem muito o que dizer. Aqui, ó, Jesus disse: por que saísses ao campo para verdes um caniço agitado pelo vento? Aí falando de João Batista, né? Ou um homem vestido de roupas macias, aí já falando de um rico. No entanto, falando também a respeito de João Batista. Aí ele fala um detalhe muito interessante, que é esse aqui, ó. Os reis e os grandes vestem roupas macias, e eles não poderão conhecer a verdade. Veja bem, eles não poderão conhecer a verdade. Por quê? Porque o coração dessas pessoas está no dinheiro. Não está no céu, não está em Deus, não está na vida eterna. Está ligado diretamente ao dinheiro. E é por isso que você vê muitas pessoas indo para as igrejas, essas neopentecostais, essas igrejas nababescas, essas que são grandes redes de igrejas que existem pelo menos no Brasil, né, que tem em tudo quanto é esquina uma igreja com o mesmo nome, que eu não vou estar dizendo aqui, porque normalmente a gente termina. Continue fervorosamente na sua igreja, né? Porque isso que é importante. Não importa a igreja que você esteja, mas você preste muita atenção nisso. Se você vai para a igreja para pedir dinheiro, para pedir um carro novo, esqueça. Você não tá, a igreja não é, a palavra de Deus não é para isso, porque aí entra o que muitos praticam hoje nessas igrejas nababescas, essas grandes redes de igrejas, vamos dizer assim, que na verdade são empresas, né, que tem que fechar com um saldo fantástico no final do mês e tudo mais. Você nem tem ideia de como funciona isso. Eu trabalhei em uma emissora de rádio que era agregada a uma igreja desse tipo, e eu conheci muito bem os bastidores. Eu sei muito bem do que eu estou falando para você. Eles têm que bater metas. Pastor que não bate meta, ele é eliminado, ou então diminuem ele
ao máximo, diante da família dele, os filhos, enfim, o pastor, na verdade, ele tem mesmo que tirar dinheiro do povo para poder fechar o orçado da igreja no final do mês. Esse que é o detalhe. Isso, veja bem, não são todas as igrejas, gente. Eu estou falando dessas grandes redes, essas grandes igrejas. Você sabe do que eu estou querendo falar, sem ter que dizer exatamente quais são, colocar títulos aqui, placas de igreja, né? Essas que são as grandes igrejas aí, né? Que fazem televisão, né? Que você tem um canal próprio e tal. Essas emissoras pedem dinheiro pra caramba, essas aí, entende? Então a pessoa, ela já está indo na igreja já no intuito de poder ganhar dinheiro com isso, de poder ganhar um salário melhor, de poder ter um carro. Ao invés do carro, ele quer tirar um iate, entendeu? Ele quer ter uma lancha. Ele quer. Então, a vida dele está agregada ao quê? À terra, às coisas do mundo, e não às coisas de Deus. Ok? Vamos então mais um dito aqui, ó. No livro apócrifo do Evangelho de Tomé. Olha, mais uma vez eu quero explicar a você que esse livro do apóstolo Tomé foi encontrado por beduínos somente em 1945, próximo ao rio Nilo, no Alto Egito. Tá? Ele é genuíno. E como a descoberta foi em dezembro de 1945, e a Bíblia foi definida em 313 d.C. pelo imperador Constantino, o Evangelho de Tomé não foi incluso na Bíblia, ok? Ele seria, se voltássemos ao tempo, ou seja, em 313 d.C., tá? Quando o imperador Constantino estava ali colocando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, com certeza esse Evangelho de Tomé estaria entre um desses aí. Não tem a menor dúvida disso. O único detalhe é que ele foi descoberto agora há pouco, tipo 1945, e não em 313, na época em que foi constituído a Bíblia. A Bíblia, na verdade, o nome a Bíblia em si, ela não é um livro, elas são vários livros dentro de um livro, ok? Só quero falar isso porque de repente alguém depois faz comentários assim, dizendo, não, você está querendo induzir, eu não acredito nisso. Olha, eu particularmente, eu acredito piamente de que esse Evangelho do Tomé, por documentos, por estudos particulares meus, aliás, estudos cautelosos, tá? Por sinal, tá? Mas que esse Evangelho, ele é extremamente verdadeiro, tá? E ele só não está no cânon da Bíblia porque ele foi encontrado só em 1945 e não em 313, ok? Uma mulher da multidão disse-lhe, ou seja, uma mulher da multidão disse a Jesus: feliz o ventre que te gestou e os seios que te amamentaram. Respondeu ele, Jesus, né, a esta mulher: felizes os que ouviram o verbo do Pai e viverão a verdade, porque dias virão em que direis: feliz o ventre que não concebeu e feliz os seios que não amamentaram. Então veja bem, aqui você pode notar que o verbo está em V maiúsculo, ok? Felizes os que ouviram o verbo do Pai. Quem é o verbo do Pai? É Cristo, tá? E está aqui em V maiúsculo, ok? E viverão a verdade. Então, conforme você pode notar isso também, em Lucas 11, 27, diz o seguinte: aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que amamentaste. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Outro dito de Jesus aqui, ó. Disse Jesus: quem conheceu o mundo encontrou o corpo, mas quem encontrou o corpo desse tal não é digno o mundo. Uma observação: o mundo material é o corpo morto, ok? Não é digno do homem, porque é espiritual. Deu para entender? Veja bem, Jesus disse: quem conheceu o mundo encontrou o corpo, mas quem encontrou o corpo desse tal não é digno o mundo. Ou seja, o mundo material é um corpo morto, né? Como se fosse, vamos dizer, uma pedra, né? É um corpo morto. Então não é digno do homem espiritual. Entendeu? Então essa parte? Ok, vamos então à próxima. Quem ficou rico, saiba dominar-se. Quem ficou poderoso, saiba renunciar. Meu Deus, isso é demais, é muito, muito forte. Jesus aqui diz: quem ficou rico, saiba dominar-se para que o dinheiro não tome o lugar de Deus. Olha o que a gente falou agora há pouco, hein, gente? Presta atenção. Quem ficou poderoso, saiba renunciar para que o mundo material não esteja à frente de Deus. A gente falou agora há pouco a respeito disso. Vamos ao próximo aqui, ó.
Jesus disse: quem está perto de mim está perto da chama. Quem está longe de mim está longe do reino. Aqui Jesus diz: quem está perto de mim está perto da chama, a luz da salvação. Entende? Quem está longe de mim está longe do reino de Deus. É como se, eu já falei isso em outros estudos, é como se quando você faz um churrasco, né, você pode notar ali que tem aquele braseiro, né, o carvão ali quente, ali, aquele braseiro vermelho pegando fogo mesmo. Você pega um carvãozinho daquele e joga longe. Tira do meio daqueles outros e joga longe. O que vai acontecer? O carvão, esse carvão que você jogou longe, ele vai se esfriar. Enquanto que os outros, que estão todos ali reunidos e juntos, eles estão um aquecendo o outro. Então, quem está perto de mim, ou seja, quem está perto de Jesus, quem está perto de mim, está perto da chama. E quem está longe de mim, está longe do reino. É por isso que muitas vezes, mesmo os evangélicos, os crentes, por muitas vezes o Espírito Santo acaba sacudindo a pessoa: olha, veja bem, hein? Porque você não está agindo como Cristo agiria nesse momento. Pensa bem no que Cristo disse. Sabe, muitas vezes a gente se pega assim, não é só você, não, é eu também, é todo mundo, tá? Muitas vezes a gente se pega assim, sabe? Poxa, eu estou fazendo... Será que Cristo faria isso da mesma forma? Então, você conhecendo as passagens de Cristo, consequentemente você vai tentar imitá-lo, né, de alguma maneira. Porque o próprio Espírito Santo que aponta isso para você, ok? Vamos lá então, dando continuidade. Disse Jesus: as imagens se manifestam um homem, e a luz está oculta nelas. Na imagem da luz do Pai se revelará, mas sua imagem permanecerá velada por sua luz. Então Jesus disse: as imagens, ou seja, do mundo, as imagens do mundo são vistas aos olhos do homem. Ou seja, você olhando para o mundo, você pode notar uma árvore, você vê o campo, você vê o mar, você vê as pedras, né? E a luz, que é a salvação, está oculta. Ok? Então, na imagem da luz do Pai se revelará aquele que é a ovelha de Cristo. Mas a sua imagem permanecerá velada por sua luz. Por quê? Porque poucos são os que veem a luz da salvação. Entende? Você vê o mundo hoje como é que está. Quantas pessoas você conhece que são de Cristo? Agora me diz, dá para contar pelos dedos, mais ou menos, ok? Quantas pessoas você conhece que não são de Cristo, que não querem nada, não tem nada a ver com Cristo, não querem nem saber, não leem a Bíblia, não procuram nada? Quantas pessoas? Não é muito mais pessoas? Então é isso. Basicamente é isso. Ok? Vamos lá, vamos próximo aqui, ó. Disse Jesus: quando virdes a vossa semelhança, alegrai-vos, mas quando virdes o vosso modelo, que desde o princípio está em vós e nunca morrerá, nem jamais se revelará plenamente, será que suportais isto? Então aqui Jesus diz: quando virdes que Deus é a vossa semelhança, alegrai-vos, mas quando virdes o vosso modelo, que é o Espírito Santo, né, que desde o princípio estava em vós e nunca morrerá, nem jamais se revelará plenamente, então será que suportareis isto? Será que vocês estão preparados para ouvir e entender isso que eu estou falando para vocês agora, nesse momento? É o que Cristo dizia para as pessoas naquele momento em que ele estava ali. Você pode ver isso também em Efésios 1:4. Ele, Deus, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo. Voltamos aqui então ao Evangelho de Tomé. Disse Jesus: Adão nasceu de um grande poder e de uma grande riqueza, mas não era digno deles. Se deles fosse digno, não teria morrido. Então veja bem aqui, você pode notar que Deus criou Adão, né? A sua imagem e a sua semelhança. Mas Adão não foi digno porque pecou contra Deus. Se ele fosse digno, não teria pecado. Mas ali diz que não teria morrido. Sim, Adão não... Veja bem, quando ele comeu o fruto, né, Eva, tanto Adão como Eva, quando comeram o fruto, né, eles não morreram. Eles foram morrer anos depois, mas estavam mortos em seus pecados. Entendeu? Eles morreram em seus pecados. Diante de Deus, eles estavam mortos nos seus pecados. Ele teria que enviar, então, o próprio Filho como Cordeiro de Deus para a salvação, inclusive de Adão e Eva. Entende? Por causa do pecado que eles cometeram de desobedecer a Deus. Porque que Deus disse: olha, não comeis esse fruto, porque se comeres desse fruto, vocês vão morrer, vocês morrerão.
Mas essa morte não é uma morte física, ela é uma morte espiritual. Entende? Vamos lá. Disse Jesus: as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Então, conforme em Mateus 8:20, tem a mesma passagem, né? Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu até fico imaginando, porque dentro dessas igrejas nababescas, né, pessoas totalmente despreparadas, muitas delas se dizendo ser pastores, dizem que Jesus era rico. E você pode notar aqui que a riqueza de Cristo estava em seu espírito e não no seu poder carnal material. Porque aqui Cristo deixa bem claro, né? As raposas têm as suas tocas. Então, as próprias raposas têm as suas tocas. As aves têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem, o Filho de Deus, não tem onde repousar a sua própria cabeça, não tem onde repousar a cabeça. Okay? Então, na verdade, Cristo não era rico. Então, quando você ouvir isso de um pastor, não, mas a gente prega aqui na nossa igreja que você vai ficar rico, porque Jesus era rico. Esse pastor está mentindo, tá? Desculpa eu dizer isso para você, porque eu não gosto de ficar julgando as pessoas, né? Não vou dizer nomes, mas eu posso dizer com toda certeza, porque um crente que é crente, ele não pode comer uma comida podre. O próprio Espírito Santo demonstra para ele isso. Muitos deles, hoje, eles entram nessas igrejas nababescas, mas os que são de Cristo, eles não ficam ali. Eles vão para uma outra igreja, e na verdade eles fazem parte, de uma igreja que ela não é vista aos olhos humanos, apenas aos olhos de Deus. E essa é a noiva de Cristo. Essa é a igreja verdadeira. Ok? Vamos então. Miserável o corpo que depende de outro corpo, e miserável a alma que depende desses dois. Então aqui Jesus diz o seguinte, gente, presta atenção. Miserável é o conceito ilusório que se auto-intitula alma, ou o conceito material de dependência a um corpo mortal para a sua existência. E miseráveis são aqueles que dependem de uma alma humana situada em um corpo de matéria. Outro dito aqui de Cristo é o seguinte, olha: os arautos e os profetas irão ter convosco e vos darão o que é vosso. Dá-lhes também vós o que é deles. Jesus diz: os mensageiros de Deus irão falar com vocês e darão a vocês o que é vosso, ou seja, a verdade, a salvação, aquilo que você precisa saber a respeito de Cristo. Então vocês devem dar o que é deles. O que é deles? É o dinheiro? Não, é a felicidade de ter ganho mais um para o rebanho das ovelhas de Cristo. Isso vale tanto para os pastores de hoje em dia, para os bispos de hoje em dia, para os obreiros de hoje em dia e também para os servos, para aqueles que são ovelhas, para aqueles que são frequentadores, né, de uma igreja, para aqueles que são evangélicos. Ok? Vamos lá. Disse Jesus: por que lavais o exterior do recipiente? Não sabeis que o mesmo que criou o interior, criou também o exterior? Então você pode ver isso em Mateus 15:11, que Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é que contamina o homem. Tem muitas igrejas por aí, olha, porque você não pode comer isso, porque você não pode comer aquilo. E dentro, inclusive, tem as regras do próprio Talmud, né, dos judeus. Não pode comer sangue e outras coisas mais. Olha, a verdade de Cristo era uma só. Até inclusive esses dias, eu acho que fazia uns 2 anos, eu parei na sinaleira e veio um rapaz, um mocinho, né, Hare Krishna, né, e disse para mim: olha, nós não comemos carne porque não podemos matar os animais e tal. E a Bíblia fala, já no Novo Testamento, diretamente a respeito disso, que pode sim, não tem... O homem pode comer animais sim, não, só existem os animais imundos, porque na época o porco era um animal imundo, que inclusive até hoje os judeus não comem a carne de porco. Mas veja bem, eu quero que você entenda o seguinte, gente, preste muita atenção. Não é a carne de porco, não é o peixe, não é o frango, não é o boi, não é a vaca, não é etc, etc, etc. Veja bem,
o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, segundo Jesus Cristo. Vou até repetir. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Não é o que você come. Não é o que você está com fome. Você pode comer o que você quiser, não tem problema nenhum, não. Não existe isso. Não é mas isso é pecado. Não é pecado. Você pode comer o que você quiser. Não tem problema nenhum, desde que, obviamente, você não vai comer veneno, né? Pelo amor de Deus. Aí você está tirando a própria vida e vai para o inferno ainda por cima. Tá? Mas o que contamina o homem não é o que entra na boca. Não é o que ele mastiga e engole. Entendeu? Aquilo que sacia a fome dele. Mas o que sai da boca. O que sai da boca? Sai da boca palavrão. Sai da boca morte. Sai da boca assassinato. Sai da boca do homem tudo aquilo que ele planeja no seu coração. Porque o que Cristo já disse também a respeito disso, e você pode encontrar isso nos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João. Jesus disse, a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, se o coração está cheio de Deus, é óbvio que a pessoa vai falar de Deus. Se o coração está cheio de coisas do mundo, a pessoa vai falar sobre dinheiro, coisas do mundo, sobre viagens e assim por diante. Né? Pessoas que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma idolatria tremenda sobre o futebol. Tem pessoas aí que eu já vi várias vezes sendo enterrados no caixão, vai lá, coloca uma bandeira do time tal, mas era o time do fulano e tal, né? Ele era idólatra desse time e tal. Idolatria, gente, isso aí é pura idolatria, tá? Idolatria, você não pode dividir seu time de futebol com Deus. Você escolhe um, você escolhe outro, ok? Mas eu não posso mais ver futebol? Pode. Você pode. Tudo você pode, desde que seja com prudência, muita prudência naquilo que você faz. Você não pode nunca dividir. Deus tem que estar acima de tudo na sua vida. Tem que estar acima dos seus filhos, tem que estar acima do amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, tem que estar acima do... Deus tem que estar acima de tudo na sua vida. Isso sim. Mas o que contamina o homem não é o que entra na boca, não é o que ele come, mas o que sai da boca do homem. Isso é o que contamina o homem. Ok? Vamos ao próximo. Jesus disse, vinde a mim, porque o meu jugo é suave e meu domínio é agradável, e encontrareis repouso para vós mesmos. Você pode ver isso em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É lindo demais isso aqui, né, gente? Pô, Jesus é tudo, gente. Meu Deus. Yeshua, Jesus Cristo, é tudo, é tudo. Vamos ao próximo então, aqui, ó. Evangelho de Tomé é um evangelho apócrifo. Vamos lá. Disse-lhe eles, dize-nos, quem és tu, para que tenhamos fé em ti? Respondeu-lhes ele, Jesus, né? Vós examinais o aspecto do céu e da terra, mas não conheceis aquele que está diante de vós. Não sabeis dar valor ao tempo presente. Então aqui você pode prestar bastante atenção, porque aqui Jesus está dizendo... Então aqui Jesus está respondendo a eles, né? Disseram eles, dize-nos, quem és tu, para que tenhamos fé em ti? Então respondeu Jesus, vós examinais o aspecto do céu e da terra, mas não conheceis Jesus Cristo, o Messias, que está diante de vós aqui? Não sabeis dar valor ao tempo presente? É fantástico isso, gente. Outro dito de Jesus aqui, disse Jesus, procurai e achareis. O que me perguntastes nesses dias, eu não vos disse, agora vos digo, e não me perguntais. Preste atenção, Jesus disse, procurai a Deus e vocês vão achar. O que me perguntastes em suas orações, eu não disse, porque eu ainda estava no céu. Mas agora posso dizer, infelizmente vocês duvidam de mim e não me perguntam nada. Não deis as coisas puras aos cães, para que não as arrastem ao lodo, nem lanceis as pérolas aos porcos, para que não as conspurquem. Você pode ver isso em Mateus 7,6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, que não aconteça que pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Quem procura achará, a quem bate abre-se-lhe-á. Você pode ver também em Mateus 7,8, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Quando tendes dinheiro, não empresteis a juros, mas dai a quem não vos possa restituir. Você pode ver isso em Mateus 5,42, dá a quem te pedir,
E não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Aqui, mais uma vez, aquilo que a gente já tinha falado durante o estudo, né? Não se pode colocar o coração no dinheiro, gente, de forma alguma. É Deus em primeiríssimo lugar. A pessoa que tem um coração no dinheiro, a primeira coisa que a pessoa pensa no momento em que alguém pede dinheiro para ela é não emprestar, não dá. Mas aqui Jesus diz, dá sim. Dá, mas dá para aquela pessoa que não tem como te restituir. Aquela pessoa que não tem como te devolver esse dinheiro. Essa que você tem que dar com gosto. Para você ver como os seres humanos, os que estão mais na carne do que no espírito, como eles são apegados ao dinheiro. O dinheiro é tudo na vida de uma pessoa dessa. E no fundo, a pessoa é uma pessoa infeliz. Disse Jesus, o reino é semelhante a uma mulher que levava por um longo caminho uma vasilha cheia de farinha. Pelo caminho, uma alça da vasilha quebrou, e a farinha se espalhou atrás dela, sem que ela o percebesse. E por isso não se afligiu. Chegada em casa, ela colocou a vasilha no chão e achou-a vazia. Veja bem, essa mulher ouviu a palavra de Deus revelada por Jesus Cristo pela primeira vez. E no caminho para casa, conversou com muitas pessoas. E como era nova na fé, foi contando a todo mundo as novidades de que ouvira. E de tanto falar e derramar para fora o que ouvira, se esqueceu de aprofundar em si mesma as palavras de Deus. Quando chegou em casa, por causa dos afazeres do dia a dia, esqueceu de tudo que ouvira. Muitos de nós, evangélicos, nós temos muito disso no início. A gente vai na igreja, e lá na igreja a gente parece um santinho, né? Mas na verdade é o santinho do pau oco. Está ali orando, buscando e tal. E quando sai da igreja, vai para casa, daqui a pouco sai do espírito também. É justamente isso que quis dizer Jesus nesse dito. Né? O reino é semelhante a uma mulher que levava por um longo caminho uma vasilha cheia de farinha. E pelo caminho uma alça da vasilha quebrou e a farinha se espalhou atrás dela sem que ela o percebesse. E por isso não se afligiu. Chegada em casa, ela colocou a vasilha no chão e achou-a vazia. Vamos a outro dito de Jesus aqui. Jesus disse, o reino do Pai é semelhante a um homem que quis matar um poderoso. Em sua própria casa, ele desembainhou a espada e enfiou-a na parede para saber se sua mão era forte o suficiente para realizar a tarefa. Depois, foi matar o poderoso. Então, para você entender esse dito de Jesus no livro apócrifo do profeta Tomé, pense o seguinte, o reino de Deus, o reino do Pai, no caso aqui Jesus Cristo falando, né? O reino do Pai é semelhante a um homem que quis mudar de vida e pregar a palavra de Deus. Em sua própria casa, ele estudou a maneira que iria chegar nas pessoas para convencê-las a se converterem no Senhor. Depois de muita oração, estudo e preparo espiritual, ele saiu de casa e foi ao mundo afora pregar a palavra de Deus para todos. Esse homem fez certo, ok? Vamos lá. Seus discípulos lhe disseram, teus irmãos e tua mãe estão aguardando lá fora. Respondeu-lhes ele, Jesus, o que nesses lugares fazem a vontade do meu Pai são os meus irmãos e minha mãe, e são eles que entrarão no reino de meu Pai. Você pode ver isso também em Marcos 3,32, que diz o seguinte, e a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele, Jesus, lhe respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Mostraram a Jesus uma moeda de ouro e disseram, os agentes de César exigem de nós o pagamento do imposto. Respondeu ele, Jesus, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, e dai a mim o que é meu. Se você vê lá em Mateus 22,16, basicamente é o mesmo. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá. Por que não olhas a aparência dos homens? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é esta esfinge e esta inscrição? Disse-lhes eles, de César.
Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixaram e se retiraram. Só dando uma explicação: dai a César o que é de César, o dinheiro, e dá a Deus o que é de Deus, a sua alma. Ok? Vamos lá, o próximo. Quem não abandona seu pai e sua mãe como eu não pode ser meu discípulo. E quem não amar a seu pai e sua mãe como eu, esse não pode ser meu discípulo. Porque minha mãe me gerou, mas minha mãe verdadeira me deu a vida. Observação. Gente, a mãe verdadeira que Jesus se refere é Deus. Somente isso. Deus. Você pode notar, inclusive, aqui está escrito mãe com M maiúsculo. Tá? Não é Maria, não. Tá? Os católicos, não, é Maria. Não é Maria, não. Vamos ler novamente? Quem não abandona seu pai e sua mãe como eu, não pode ser meu discípulo. E quem não amar a seu pai, pai com P maiúsculo, tá? E sua mãe com M maiúsculo, como eu, esse não pode ser meu discípulo, porque minha mãe com M minúsculo me gerou. Olha só, porque minha mãe com M minúsculo me gerou, mas minha mãe com M maiúsculo, viu ali? Verdadeira, a minha mãe verdadeira, ou seja, então quer dizer que a minha mãe com M minúsculo gerou, ok? Mas a minha mãe verdadeira me deu a vida. Então a mãe verdadeira que Cristo diz ali é Deus, se refere a Deus, ok? Vamos ao próximo. Disse Jesus: ai dos fariseus, eles se parecem com um cão deitado no coxo dos bois, não come nem deixa os bois comerem. Você pode ver isso em Mateus 23:13, porque ele diz assim, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando. Disse Jesus: feliz o homem que sabe por onde penetram os ladrões. Assim pode erguer-se, reunir forças e estar alerta e pronto antes que eles venham. Você pode ver em Apocalipse 16:15 que Jesus diz: eis que venho como ladrão. Olha só que detalhe interessante, gente. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Disseram-lhe: vinde, vamos hoje orar e jejuar. Respondeu Jesus: que falta cometi eu? Em que ponto sucumbi? Mas quando o esposo sair da sua câmara nupcial, então oraremos e jejuaremos. Você pode ver isso também em Mateus 9:14, é o mesmo dito. Então, chegando ao pé dele, os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Disse Jesus: quem conhece o seu pai e sua mãe, porventura será chamado filho de prostituta? Aqui Jesus diz: quem verdadeiramente é a ovelha de Cristo e adora a Deus em espírito e em verdade, pode ser confundido ao entrar no reino dos céus? É lógico que não, né, gente? Disse Jesus: se de dois fizerdes um, então vos fareis filhos do homem. E então, se disserdes a este monte: retira-te daqui, ele se retirará. Jesus aqui fala de fé, assim como em Mateus 17:20. Em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Outro dito de Jesus no livro apócrifo do apóstolo Tomé: o reino é semelhante a um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas se extraviou e era maior que todas. Ele deixou as 99 e foi em busca daquela única até achá-la. E depois de achá-la, lhe disse: eu te amo mais do que as 99. Jesus fala nessa passagem como na parábola do filho pródigo, e também como nesta outra passagem de Lucas 15:4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Disse Jesus: quem beber da minha boca se tornará como eu, e eu serei como ele é, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Você pode ver isso em João 7,37, gente. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Voltando ao Evangelho apócrifo de Tomé, Jesus disse: o reino se parece com um homem que possuía um campo no qual estava oculto, um tesouro de quem nele nada sabia. Ao morrer, deixou o campo a seu filho, que também não sabia de nada. Tomou posse e vendeu o campo, mas o comprador descobriu o tesouro ao arar o campo. Você pode ver em Mateus 13:44, que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. E outro assim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Disse Jesus: quem encontrou o mundo e se enriqueceu, que renuncie ao mundo. Você pode ver também isso em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Disse Jesus: o céu e a terra se desenrolarão diante de vós, e quem vive do vivente não verá a morte. Quem se acha a si mesmo, dele não é digno o mundo. Você pode notar que aqui o vivente está com V maiúsculo, né? Quem vive do vivente não verá a morte. O que Jesus quis dizer com isso? Veja bem, o céu e a terra passarão diante de vós, e quem vive do vivente, que vive eternamente, ou seja, Jesus Cristo, não verá a morte. Quem se acha a si mesmo não acha Deus. Dele não é digno o mundo que virá depois de passar esse mundo, porque é o que o Apocalipse diz, que virá um novo mundo, uma nova terra, para aqueles que reinarão com Cristo durante 1000 anos. Voltamos então ao livro apócrifo do apóstolo Tomé. Disse Jesus: deplorável a carne que depende da alma, deplorável a alma que depende da carne. Jesus diz aqui, deplorável a carne que depende da alma, ou o homem que se regala de si mesmo pensando que a vida neste mundo é mais importante do que a vida eterna. Deplorável a alma que depende da carne, ou o homem que vive sua vida inteira como se Deus não existisse. Deu para entender? Não precisa desenhar, né, gente? Tem muitos assim, infelizmente. Os discípulos perguntaram-lhe: em que dia vem o reino? Jesus respondeu: não vem pelo fato de alguém esperar por ele, nem se pode dizer ei-lo aqui, ei-lo acolá. O reino está presente no mundo inteiro, mas os homens não enxergam. Aqui Jesus está dizendo, isso é fantástico, que Deus está presente em todos os lugares, pois ele é espírito e por isso os homens não o enxergam. Assim também é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é em espírito e está ligada a todos nós que somos dele e cremos em Cristo. Nós fazemos parte da noiva de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo, essa que o mundo não consegue enxergar. Os olhos da carne não podem ver, mas os olhos espirituais de Deus enxergam. Simão Pedro disse: seja Maria afastada de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Respondeu Jesus: eis que eu a trairei, para que ela se torne homem, de modo que também ela venha a ser um espírito vivente, semelhante a vós homens, porque toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. É interessante isso, gente. No contexto da época de Israel, as mulheres não tinham valor. Então aqui São Pedro diz que Maria Madalena deveria ser afastada porque, segundo as leis antigas, interpretadas pelos escribas, pelos fariseus daquela época do templo, na época de Jesus, acreditavam que as mulheres não são dignas, ou seja,
estão abaixo do homem. E até os dias de hoje, até os judeus, né, não permitem que as mulheres se misturem entre os homens nas orações diante do Muro das Lamentações. Eu mesmo tive a oportunidade de ver isso lá em Israel. No Muro das Lamentações existe uma divisão só para os homens e outra divisão somente para as mulheres. Mulheres e homens não podem buscar ao mesmo tempo. Ou seja, se você é casado, né, tem a sua esposa lá em Israel, então você, quando for o Muro das Lamentações, né, orar ali no Muro das Lamentações, que é um ato extremamente judaico, tá, gente? É da lei. Mas tudo bem, vamos lá. Eu quero só explicar esse detalhe para a gente não fugir do que Jesus disse aqui, para que a gente possa ter para que você possa entender, ok? Vamos lá. Então, se você é casado, por exemplo, lá em Israel, você, no momento que você vai para o templo, olha isso, você vai para aquele muro que fazia parte do templo, que foi destruído e tal, por isso ficou uma parte do templo ali em pé, e essa parte eles chamam de Muro das Lamentações. Existe uma divisão. Então, os homens vão para um canto e as mulheres vão para outro canto. Não se pode misturar. Se você é casado, você tem que dizer, olha, sua esposa, não, você agora vai para aquele canto de lá, eu vou para esse canto daqui, a gente não pode ficar junto. Entende? Jesus diz nessa passagem do Evangelho de Tomé também, que vai a Maria Madalena com eles para que ela também se torne homem, já que, segundo na antiga lei dos judeus, as mulheres não eram dignas, de modo que ela venha a ser um espírito vivente, semelhante aos homens, porque toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Entenda, por favor, eu quero que você entenda, para que a gente não veja, não, mas é porque a mulher agora que se virá homem. Não, não é nada disso, gente, por favor. Vamos abrir a mente, espiritualmente falando, tá? A mulher na lei não tinha nenhum direito, mas a mulher na graça, oferecida através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, estabelecendo uma nova aliança entre Deus e os homens, faz com que a mulher tenha o direito de ser digna da vida eterna, assim como os homens, ok? Então, Jesus, em Lucas 20:35, deixa bem claro que depois da morte do corpo, não teremos mais diferenças sexuais, assim como o homem e a mulher, mas seremos iguais aos anjos. Você pode ver isso. Eu até vou ler aqui para você. Aqui, ó. Jesus disse: os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, você que crê em Cristo, prepare-se, porque o mundo vindouro, aquele que Cristo concedeu para nós através do sacrifício dele, nós sem méritos nenhum para isso, porque somos apenas pecadores, mas cremos nele através do Espírito Santo, no qual Cristo fez aquele sacrifício todo naquela cruz, nos deu a oportunidade de viver com ele a vida eterna. No entanto, lá não haverá sexo, homem, mulher, macho ou fêmea. É o que deixa bem claro aqui. Ok? Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.